Bom dia, meus queridos alunos do quinto ano. Sejam bem-vindos a mais uma aula de produção textual. Nesta sexta-feira maravilhosa, nesta sexta-feira abençoada, que maravilha, que coisa boa que nós estamos aqui hoje, nesta manhã, para darmos início a mais uma aula, a mais um dia de conhecimento, de aprendizado, de satisfação em poder ajudá-los, tá certo? Então, nesta manhã, que a gente possa iniciar bem, muito bem, que possa ser um dia cheio de bênçãos para todos nós. Principalmente para você que está nos assistindo, que está me assistindo, não é? Que está da sua casa acompanhando as videoaulas, as tarefas, que coisa maravilhosa. Então vamos assim pedir, não é? Interceder a Jesus, a Deus, pela nossa vida, pela nossa saúde, pela nossa paz interior, pela nossa paz no mundo, por todo o nosso mundo. E vamos assim, junto comigo, vamos dizer, orar, rezar a oração do Espírito Santo, para que ele possa vir cada dia mais fortificar as nossas vidas, fortificar a nossa fé. Então digam comigo: ó Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre o que devo pensar, o que devo dizer, como devo dizê-lo, o que devo calar, o que devo escrever, como devo agir, o que devo fazer para obter a vossa glória, o bem do mundo e minha própria santificação. Amém. Essa oração do Espírito Santo, ela é forte, não é? Ela mexe assim, se a gente for analisar as palavras que tem nessa oração, ela é forte. Ela nos deixa assim a pensar de muitas coisas, não é? Quando a gente pede, ó Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre, ó, inspirai-me sempre, 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 ó, o que devo pensar, o que devo dizer, como devo dizê-lo. Até isso a gente tem que, né, saber direitinho como fazer. O que devo dizer e como dizê-lo. O que devo calar. O que devo escrever. Como devo agir e o que devo fazer. Se a gente seguir passo a passo o que pede a oração do Espírito Santo, a nossa santidade vai cada dia mais sendo conquistada, você sabia? Porque quando a gente analisa tudo isso, a gente analisar o que a gente deve falar, o que a gente deve pensar, o que a gente deve escrever, como deve agir, né? A gente já está indo no caminho da santidade do jeito que Deus quer, tá bom? Então que essa oração aqui, ó, possa se fazer presente na nossa vida, para a gente obter o que ele diz aqui? Obter a vossa glória, o bem do mundo e minha própria santificação, certo? Então que essa oração do Espírito Santo possa bater forte no seu coração, possa se fazer presente nesta manhã, que é para a gente poder seguir em frente. Amém? Amém. Então vamos hoje dar início à nossa aula de produção de texto. Demos início, né, ao nosso novo paradidático, viagem ao centro da Terra. Você já viajou para algum lugar? Já. Você já se imaginou como é esse centro da Terra? A gente estuda, né, em geografia, né, que a gente estuda as camadas, né, da Terra, as partes da Terra, núcleo, né, essa parte aí, né, das partes da Terra onde a gente acha que realmente o centro da Terra fica onde? No núcleo, né? E você já teve curiosidade de saber como é esse centro da Terra? Realmente tem como fazer uma viagem ao centro da Terra? Como diz o autor do livro, Júlio Verne, que conta essa história tão bacana pra gente, tão interessante.
Você já se indagou de certas perguntas, não é? E aí, você gostou do início das páginas, não é, lidas, que foi sugerida para vocês lerem, que foi da página o quê? 35, né? Que eu disse que vocês lessem da 35 a 55, né? E aí, foi uma história assim que vocês acharam interessante? História que realmente tem um fundamento, né? Eu disse até para vocês, é muito interessante que quando vocês comecem a ler o texto, vocês leiam a sinopse dele, né? Aquela parte que vem lá no final, ó, essa partezinha aqui, né? Onde diz o seguinte: um pergaminho escrito à mão, com letras rúnicas, escorrega de um livro de 700 anos. Traz a mensagem que motiva o professor Lindenbrock e seu sobrinho Axel a partirem de Hamburgo para a mais estranha e arriscada expedição científica do século XIX. Seria delírio fazer uma viagem tão perigosa? Essa era a opinião de Axel, da qual seu tio não compartilhava. Não havia argumento ou teoria científica que fizesse o professor desistir, e os dois partem rumo ao centro da Terra, né? Então, na aula passada eu passei para vocês da página 35 à página 55. É muito interessante aqui. Tem uma diferença desse nosso paradidático para os outros, por quê? Primeiro, começando pela espessura, né? Vocês já observaram e viram que dos nossos paradidáticos que a gente já estudou, ele é o maior que tem. A história mais longa. Observaram, não foi? Pronto. Então, a quantidade de páginas que nós iremos ler, claro, evidentemente que serão maiores. As quantidades de páginas serão maiores devido à espessura do nosso livro. Os livros passados eu passava para vocês o que era 6 páginas para ler, 7 páginas, não sei nem se tinha isso tudo, né? Pronto, com histórias pequenas, mas essa daqui a gente tem que ler, ó, mais rápido possível, porque a gente já está o quê? No mês de setembro, né? A gente tem que ir pelo menos até outubro com esse livro aqui. Então é muito interessante que você leia o livro nos dias da aula de produção. Porque se você deixar para acumular, não é como você fazia com os outros, professora, depois eu leio, outro dia eu leio. Os outros livros dá para você ler um dia, 2 dias. Esse daqui não. Esse daqui já requer um pouco mais de tempo, já vai pedir de você um pouco mais de atenção por ser tão extenso, tá certo? Porque quanto mais extenso, mais concentração você terá que ter. Tá certo? Porque você tem que observar mais, você vai ter que ter mais atenção a certos acontecimentos para poder a gente, quando chegar no final, de realizar o nosso suplemento de leitura. É ou não é? É. Tá certo? E aqui, começando a nossa página 35, nós temos aqui um título chamado de Um Gênio Impaciente. Que gênio impaciente é esse? Por que ele se tornou impaciente? Essa é a história de Júlio Verne, né? Autor do livro, em que esse livro aqui, ele também tem um filme, né? Ele tem um filme desse livro aqui. Claro que, evidentemente, que ele foi adaptado, né, para poder passar para o livro, né? Mas já teve pessoas que tiveram a oportunidade de assistir o filme Viagem ao Centro da Terra, certo? Viagem ao Centro da Terra, de Júlio Verne. Claro, evidentemente, que vai ter o quê? Vai ter um tempo bem maior do que esse livro aqui, tá certo? Então não esqueçam de ler, não deixem de ler cada capítulo sugerido pelo esse nosso livro Viagem ao Centro da Terra. Eu tenho certeza que vocês vão, ó, como tem aqui Viagem ao Centro da Terra, quando vocês lerem, você também vai viajar ao centro da Terra, junto com o Júlio Verne. Certo? Você vai fazer perguntas assim: será que foi capaz disso acontecer? Será que isso realmente aconteceu? Certo? Aí a gente vai saber se aconteceu ou não. O que aconteceu no final, depois que a gente terminar de quê? De ler, claro, evidentemente. Certo? Então, olha só, esse livro lindíssimo de Júlio Verne, onde a gente começa, né? Não sei se vocês folhearam desde o início, mas onde a gente começa aqui mostrando, ó,
essa imagem, essa imagem aqui, onde a gente observa como se fosse aventuras perigosas, né? Talvez que irá ter junto, né? Temos aqui as ilustrações, o nome do ilustrador, tradução e adaptação, né? Porque você sabe que essa história, como foi passada em um filme, ela é readaptada, ela é adaptada para passar no livro. Pode até ser que você que tenha assistido o filme, né, o papai ou a mamãe tenha dito, mas essa parte aí não tem no livro. Tem no filme, mas não tem no livro, por causa disso, porque é adaptado, certo? Existem certas coisas que às vezes eles reduzem, não é? Que é para poder passar de um jeito melhor, de acordo com o público que vai ter acesso a esse paradidático, certo? Nós temos aqui o livro, temos aqui o nosso sumário, não é? E aqui, não é, a chave para descobrir clássicos, né? Mais informações que vem falando sobre o nosso paradidático, certo? Temos aqui, ó, o almanaque, certo? Que aqui, ó, a terra que eu falei para vocês, né? Que tem a crosta, o núcleo, o manto, o núcleo interno e o núcleo externo, né? Dessa parte aqui que a gente já estudou já em geografia, a gente fica se imaginando realmente onde é esse centro da Terra. Certo? Então, nessa história bacana que vocês vão ler, tá certo? Vocês vão aqui fazer, né, na página 35, onde diz o seguinte, ó. Jamais esquecerei aquele domingo. O calendário marcava 24 de maio de 1863. Olha só o tempo que está mostrando aí para nós. Nós estamos em 2020, né? 1863, 24 de maio de 1863, certo? Guardo bem a data porque foi nesse dia que teve início a maior aventura de minha vida. Aí é onde a gente inicia, começa, não é? Essa aventura da viagem ao centro da Terra, de que tanto fala esse livro, né? Que viagem foi essa? Que aventura foi essa tão espetacular, inesquecível, que foi feito por eles, certo? Eu estava em casa, sossegado, quando meu tio chegou, muito antes do horário de costume. É bom deixar claro que meu tio não é um tio comum, mas o célebre professor Otto Lindenbrock, um dos maiores mineralogistas do mundo. Sabe o que é mineralogistas? Vocês sabem? É um especialista em mineralogia, ciência que estuda a formação, as propriedades, a ocorrência, as transformações e a utilização dos minerais, sólidos, naturais, inorgânicos, homogêneos, de composição química definida com estruturas cristalinas, certo? Então, olha só, aqui também nesse livro vocês vão ter a oportunidade de algumas palavras desconhecidas para vocês, vem o significado aqui ao lado, certo? Vocês podem observar que essas palavras, né, esses quadrinhos que vêm ao lado, são significados de algumas palavras desconhecidas para você. Então, quando você estiver lendo e tiver dúvida, é só olhar lá do lado, que tem lá o significado para você, tá certo? Então, o que é que ele diz? Olha só. Para uma pessoa metódica como ele, chegar fora de hora era sinal de que algo extraordinário havia acontecido ou estava para acontecer. E isso quem é que está falando? O Axel, né? O Axel, do jeito que a gente pronunciar. Mas o que poderia ser? Morávamos no número 19 na rua König, uma das mais antigas de Hamburgo. E nada de espantoso ocorria por ali, principalmente em domingo. Os domingos da rua de König deviam ser os mais aborrecidos de toda a Alemanha. A chegada inesperada de meu tio quebrou a monotonia e nos encheu de inquietações. Marthe, a empregada, ficou de cabelo em pé, porque o almoço não estava pronto e ela sabia muito bem que meu impaciente tio era dado a escândalos quando estava com fome e não havia comida à mesa. Por que será que o professor está voltando mais cedo, senhor Axel? Perguntou ela, dobrando a barra do avental com as mãos nervosas. Não tenho a menor ideia, Marthe.
Quem sabe ele mesmo nos explique. Eu vou para a cozinha. Não quero ouvir explicações nenhuma. O Senhor se entenda com ele. Vacilei por alguns segundos. A curiosidade me prendia ali. Mas quem sabe o motivo daquele regresso repentino não fosse uma de suas súbitas mudanças de humor. Meu tio passava do contentamento à irritação com muita facilidade. E quando se irritava, tornava-se insuportável. Mais prudente era me refugiar em meu quartinho no sótão e para lá me dirigir. Tarde demais. Mal pisei no primeiro degrau da escada e meu tio entrou como um foguete pela porta da sala de jantar. Correu para seu gabinete. Pelo caminho, jogou para longe a bengala e o chapéu. Parecia movido por uma agitação incontrolável. Assim que me viu, sem interromper a sua esbaforida carreira, ordenou: siga-me, Axel. Nem tive tempo de me mexer e ele já estava berrando na maior impaciência. Ainda não está aqui? Corri como uma bala em direção a seu gabinete. Embora possa parecer o contrário, Otto Lindenbrock não era má pessoa. Tais arroubos sempre faziam parte da sua natureza excêntrica e, quanto a isso, aposto que jamais mudará. Ele também dava chiliques homéricos no Johanneum, que tem aí, uma das escolas mais antigas da cidade de Hamburgo, Alemanha, fundada em 1529 e ainda em atividade. Aí ao lado tem o significado, onde ele era professor de mineralogia. Não que ele estivesse muito preocupado com os alunos. Pouco se importava se eles faltavam às aulas, prestava atenção no que eles diziam, ou mesmo se não aprendia absolutamente nada do que ele ensinava. Meu tio era aquele tipo de sábio egoísta que se contenta com os próprios conhecimentos. Azar de quem não sabia aproveitar de sua sabedoria. O motivo de seus ataques era a dificuldade que ele tinha de pronunciar certas palavras quando falava em público. Abria a boca, mas parecia que elas ficavam entaladas na garganta. Engasgava, gaguejava, bufava e nada. Para piorar, existem na mineralogia palavras e expressões complicadas, como cristalizações roboétricas ou titanato de zircônio, que fazem qualquer pessoa enrolar a língua e que eram um súplico para meu tio. Irritada, exausta, em vez de palavra reprimida, acabava pronunciando um sonoro e pouco científico impropério. Todos na cidade conheciam esse baralhaço do meu tio e riam dele. Alguns assistiam às suas aulas apenas para se divertir, com os engasgos seguidos de explosões de fúria. Nada disso diminuía a admiração que tinha por ele. Sempre o considerei um grande sábio, e não era só eu que pensava assim. Cientistas do mundo inteiro vinham visitá-lo, em busca de suas opiniões e de seus conhecimentos. É verdade que às vezes quebrava algumas amostras de minério, quando examinava com sua impetuosidade de gênio, mas era invencível o uso do martelo, do buril de aço, da agulha magnética, do maçarico e dos frascos de ácido nítrico. Era capaz de classificar um mineral entre 600 espécies conhecidas, apenas com o bater de olhos, ou então pelo tato, pelo ponto de fusão, pelo som, pelo cheiro e até pelo sabor. Era autor de um importante livro sobre cristais e curador de uma coleção de minérios do embaixador da Rússia na Alemanha, muito conhecida em toda a Europa por seu inestimável valor. Por isso, o nome Lindenbrock era respeitado por associações científicas internacionais e sempre citado em revistas especializadas, certo? Então, isso aqui foi um pouco, da história que vocês leram na aula passada, que foi da 35 até a 55 a página. Então, vocês já começaram esta bela aventura da viagem ao centro da Terra de Júlio Verne. E hoje vocês vão continuar, certo? Hoje vocês vão continuar
com a leitura da página 56 até a 70, certo? Vocês vão lá para a página 56, claro, evidentemente que você já tem que ter lido, da 35 a 55. Você não pode começar a ler da 56 a 70 e deixar as páginas anteriores sem ler, não. Continuidade, né? História, como é que você vai saber o que aconteceu no início, se você já começou pela metade? Tá certo? Então você vai ler da página 56 até a página 70. E depois de ler, você vai escrever no caderno o que você mais achou interessante dessas páginas que você começou a ler, da 35 até a 70. O que você achou interessante? Você vai e registra, né? Eu achei interessante o início, quando o professor chegou na casa do seu sobrinho, ou então quando falava que ele se engasgava com algumas palavras, não conseguia dizer algumas palavras, tá certo? Você vai fazer isso daí, você vai escrever o que você achou de mais interessante, das páginas 35 até a página 70, tá certo? Não esqueçam, da 35 a 70. E na próxima aula nós estamos aqui de novo falando do nosso paradidático, que é muito interessante. Não deixe de se aventurar nessa grande história da viagem ao centro da Terra. Tá certo? E na próxima aula nós estamos juntos de novo, se Deus quiser. Tá bom? Meu abraço, meu beijo, um abraço a cada um de vocês, certo? E até o nosso próximo encontro.